aprendendo sobre quando começou o trabalho infantil, principalmente no Brasil, e até que tempo, né? Qual foi a data que houve a proibição desse trabalho. Então, vamos lá. Um problema antigo, o trabalho infantil, página 121. 121. Você conhece um pouco da vida dos operários nas primeiras fábricas do Brasil e como eles lutaram para resolver suas condições de trabalho. Observou também que, além dos adultos, as crianças realizavam diversos tipos de trabalho. Nestas aulas, nessas duas aulas de hoje, nós vamos estar tratando questões relacionadas ao trabalho infantil, gente, tanto no passado quanto no presente. E vamos refletir sobre esse grave problema social. Certo, meus lindos? Então, vamos lá, meus amores. Aqui nós temos a imagem de uma criança trabalhando na limpeza da plantação de milho na zona rural de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. Essa imagem ela foi tirada em 2013, né? Há 7 anos atrás, né, galera? E aí vem aquela pergunta: vocês já viram alguma criança trabalhando? Pode, meu amor. O Victor, se você não estiver conseguindo, vai ter que assistir, infelizmente, depois da gravação. Tá, meu amor? Vocês já assistiram, não? Vocês já viram alguma criança trabalhando, gente? Às vezes, passa despercebido, né, o trabalho infantil, gente, mas isso não quer dizer que muitas vezes ele não aconteça, que ele não esteja ocorrendo, né? Num vídeo que nós vamos assistir um pouquinho mais à frente, vocês vão ver que o trabalho infantil ele começa com uma desculpa, certo? E depois ele vai permanecendo, não há uma mudança nesse trabalho. E, principalmente nas grandes cidades, capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Não estou falando do estado, estou falando da cidade mesmo, capital do Rio de Janeiro, a capital de São Paulo, né? A cidade de São Paulo. Lá, podemos observar, né? Crianças, o quê? Limpando para-brisa nas ruas, engraxando o sapato, vendendo alguma coisa, balas nos semáforos, catando latinha, papelão. Isso é uma forma de trabalho, né, meus lindos? Então, vamos estar vendo o quê? Oi? Tudo bom? Estaremos vendo agora na página 122 o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Atualmente no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é conhecido como ECA, que são as siglas, né, de Estatuto da Criança, o C, e do Adolescente, a ECA, é um conjunto de normas criadas pela Lei Federal, gente, 8.069, de julho de 1990. Que tem como objetivo do quê, gente? Proteger integralmente as crianças até 12 anos de idade, certo? E também de proteger os adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. No artigo 60
do ECA, do Estatuto das Crianças, da Criança e do Adolescente, diz o seguinte: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo aqueles entre 14 e 16 anos que são reconhecidos como aprendizes, que só podem trabalhar 4 horas por dia, não pode trabalhar além disso. Tem uma lei, sim, a lei diz. A Sofia perguntou, mas não tem uma lei contra o trabalho infantil? Tem, sim. Só que as pessoas não respeitam a lei. Pensa com a prof. Existe uma lei que diz que a partir do momento que você beber um gole de álcool, de cerveja, uísque, qualquer outra bebida, você está extremamente proibido de dirigir. Se você dirigir, você está infringindo a lei. A mesma coisa acontece com essas crianças que trabalham. Todo mundo sabe que não pode, que é proibido, porém, elas trabalham. Muitos adultos sabem que não pode beber e dirigir. Mesmo assim, eles fazem. Eles bebem, eles dirigem. Mesmo. Muitas crianças sabem, gente, que não se atravessa em rua sem ser na faixa de segurança. Procure a faixa de segurança mais próxima. Não é só as crianças, adultos também. Quantas vezes você andando e caminhando pela rua, você vê pessoas atravessando aleatoriamente a rua, não respeitando faixa de segurança, não respeitando a cor do semáforo. Então, as leis existem. Aí fica aquela pergunta: será que todo mundo cumpre as leis? Não. Difícil, né? Então, a prof deu vários exemplos para vocês de leis. Existe a lei que diz: não pode, é proibido, certo? Existe a lei que fala isso. Mas será que todo mundo cumpre a lei? Não. O trabalho infantil, gente, na história do Brasil. Nós vamos ver agora que o trabalho infantil, ele vem desde a época do Brasil colônia. Muitas crianças, desde quando o Brasil começou a ser colonizado, lá em 1530, né? Já muitas crianças foram submetidas ao quê? Ao trabalho infantil. O trabalho infantil na história do Brasil. No tempo do Brasil colonial, crianças negras e indígenas eram obrigadas a trabalhar nas minas de ouro, e nas fazendas. Elas ajudavam nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco e de milho. E serviam como empregadas domésticas ou como vendedora nas ruas das vilas coloniais, das colônias, né? Então, as crianças, no início, negras, que eram as afrodescendentes de escravos, né? E os índios, filhos de índios, eles sim trabalhavam, né, gente? Isso a gente já estudou, né? Que os filhos dos escravos eram escravizados também, né? Mais tarde, no período monárquico, tanto os filhos dos escravizados como de imigrantes que trabalhavam, fossem nas lavouras de café ou nas residências dos cafeicultores, ou das pessoas mais abastadas, né? As pessoas com poder aquisitivo, ricas. Então, mais tarde, gente,
não somente os filhos dos escravos, mas também dos imigrantes, né? Eles trabalhavam nas lavouras de café, ou até mesmo nas casas, né? Exemplo, as meninas, elas iam limpar as casas, né? Lavar roupa, fazer atividades domésticas nas residências, né? Desses cafeicultores, ou até mesmo de pessoas ricas. Quando a indústria chegou ao Brasil, além de continuarem com a mão de obra nas lavouras, essas crianças passaram a ser empregadas também aonde? Nas fábricas, em outros serviços urbanos, ajudantes de sapateiro, vendedores ambulantes, entregadores. Naquela época, como o salário pago aos trabalhadores era muito baixo, as crianças eram obrigadas a o quê? A trabalhar para ajudar no rendimento da família. Nós vimos isso na aula passada, né, gente? Os valores, quanto custava a alimentação, quanto custava o aluguel da moradia, quanto recebia um operário, né? Então, essas crianças acabavam indo trabalhar justamente para ajudar, né, a ganhar dinheiro para a sua família se sustentar. Gente, o trabalho infantil. Prof, eu não te escuto. Eu posso assistir a aula ao vivo depois, se caso o volume não pegar? Pode, meu amor. Você está escutando a prof? Ô, prof. Prof. Calma. Quem está falando com a prof? Eu, prof. Lorenzo. Calma que a prof não está vendo ainda. Repete o nome? Lorenzo, Oi, Lourenço. Fala, meu amor. se eu sair de novo é por causa da conexão que tá fraca. Daí só que Sim, né? eu fico aqui assistindo e fazendo as atividades. Ok, meu amor. Sem problema, tá? Aí depois você pode estar assistindo a aula gravada. Qualquer coisa, se cair e você não conseguir entrar novamente. Então, vamos lá. O trabalho infantil naquela época, gente, ele era tão comum que em algumas indústrias chegava a comprar, sabe o quê? As máquinas que ficassem ao alcance das crianças. Com isso, agilizavam o quê? A produção de seus empregados mirins, cuja mão de obra saía muito mais barata do que qualquer adulto. Então, aqui temos a imagem, né, de crianças operárias trabalhando na seção de corte, fabricação de chapas em uma metalúrgica em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. No final do século XIX, início do século XX, né? Havia muitas crianças trabalhando em fábricas. Muitas delas permaneciam horas por dia trabalhando e horas na mesma posição, né? Agora eu gostaria que um voluntário lesse para a prof aqui o texto da página 123. Eu? Pode ser, meu amor. Certo. Leia o que uma historiadora escreve. É na 124 ou 123?
124, perdão. Francisco Matarazzo havia se esmerado na fábrica de tecidos moda a ponto de adquirir as crianças que empregava máquinas de tamanho reduzido, o que não minimizava o fato de que os pequenos operários e operárias permaneciam submetidos a condições tímidas de acidente. Muito bem. Então, assim, a gente, além de essas crianças terem suas máquinas, né, reduzido o tamanho, gente, não diminuía o quê? O fato que eram crianças que continuavam trabalhando em locais perigosos, né? E o número de acidentes continuava a mesma coisa. Ele não diminuiu, certo? Ele permaneceu igual. Vitor Levi, pode ler para a prof. Prof, ele não consegue escutar. Mas ele disse que queria ler. Demorou para ligar o microfone. Ah, tá, ok. As crianças Pode ler, entravam mamãe. nas fábricas. As crianças entravam nas fábricas muito cedo. Por volta de 6 horas da manhã, e trabalhavam até a hora do almoço. Em geral, tinham 1 hora para almoçar. Depois continuavam às 4 da tarde, com um intervalo de 15 minutos para um lanche. Elas trabalhavam de segunda e sábado, quando havia muitas encomendas também, aos domingos. E, embora tivesse intervalos, elas permaneciam nas fábricas por cerca de 12 horas por dia, ou seja, tinha uma dura jornada de trabalho excessiva até mesmo para os adultos. Pode continuar. Como a maioria das fábricas funcionava em galpões velhos, sem boas condições de iluminação e ventilação, era comum que as crianças adoecessem e ficavam gravemente feridas em acidentes de trabalho. Isso mesmo. Obrigada, amor. De nada. Então, o que a gente pode ver aqui na leitura do Vitor? A gente pode observar que as crianças começavam a trabalhar às 6 horas da manhã, gente. E das 6 horas da manhã até o meio-dia, elas trabalhavam bastante, né? Elas paravam 1 hora para almoçar e depois continuavam até as 4 horas da tarde trabalhando. Quando chegava 4 horas da tarde, digamos, elas tinham o quê? Um recreio, né? Aqueles 15 minutinhos para fazer um lanche, para ir no banheiro, tomar uma água. João, desliga o microfone, por favor, meu amor. E elas trabalhavam de segunda a sábado. Só se houvesse bastante encomendas, a maioria trabalhava aos domingos também. Embora, gente, houvesse esse intervalo de 1 hora e 15 minutos, essas crianças, elas ficavam nas fábricas por volta de 12 horas, gente. Imagina você, começa a trabalhar às 6 horas da manhã e trabalha até às 6 horas da tarde. Então, essas crianças,
elas não tinham nem vontade de ir para a escola, de tão cansadas que estavam. Elas poderiam querer estudar, mas a rotina era tão pesada que elas só queriam chegar em casa, acho que tomar um banho e dormir, né? Então, aqui podemos observar o quê? Crianças trabalhando em uma fábrica de louças aqui em Santa Catarina, gente, em 1922. Olha a quantidade de crianças. Observando essa imagem, há mais crianças ou adultos? Crianças. Crianças, né? Então, Crianças. imagina, gente. São crianças que estão trabalhando em uma fábrica de louça, pratos, copos, travessas. Vocês podem observar na imagem que tem um menino descalço? Sim. Gente, será que ele era o culpado de não ter condições de comprar um sapato? Ou deveria, pelo menos, ganhar um sapato dos seus empregadores para evitar acidentes? Essas eram as reclamações daqueles operários naquela época. Quando você fala falta de segurança, gente, olha a altura da pilha desses pratos. Se cai na cabeça, se tropeça, se quebra. Então, Aí pode até para o hospital. com certeza. Né? Então, quando a gente realizou as leituras, e até então foi visto que o trabalho infantil não é algo de agora, é algo que se deu início já na colonização do Brasil em 1530, com os filhos de africanos e filhos dos indígenas. Também podemos relembrar que as crianças, né, os filhos dos imigrantes também trabalhavam, tanto nas fábricas ou como na área rural, lavouras de café, milho, cana-de-açúcar. E muitas fábricas preferiam contratar quem? Os filhos desses imigrantes, as crianças. Por quê? Porque elas custavam muito mais barato do que adultos. Então, a gente tem até mesmo uma imagem aqui que mostra isso. Temos alguns adultos, lógico, para orientar o trabalho, porém, a maioria era feito por crianças, né? E muitas indústrias acabaram adaptando suas máquinas justamente para que essas crianças pudessem realizar o trabalho com mais agilidade, não impedindo que eles se machucassem, certo? Fala, meu amor. Quem estava chamando a prof? Eu. Fala, Isa. Tem muita gente comentando no chat. E Eu sei. principalmente o Vitor Levi. Mas dessa vez, eu estou acompanhando o chat, tá? E não é só o Vitor Levi dessa vez, tá, gente? Ele pediu, ele fez comentários, mas a maioria estava sobre a matéria.
E vamos ter mais empatia e educação com os amigos, né, Vitor? Ok? Oi. É que algumas crianças também ajudavam as famílias, né? Porque os pais também deveriam trabalhar e daí eles ganhavam um pouco. Daí a criança também trabalhava para eles ganharem mais para a família. Justamente. Por quê? Porque vocês lembram que na hora passada nós vimos a tabela de quanto ganhava um operário, quanto custava a alimentação, quanto custava o aluguel, né? Então a gente pode estar vendo por que essas crianças muitas vezes tinham que estar trabalhando. Trabalhando com documentos. Preciso de alguém para ler o depoimento da dona Alice. Ok, meu amor. Vamos fazer a leitura do depoimento de duas pessoas, dona Alice e o senhor Antônio. Ambos nasceram em São Paulo na década de 1900, gente, e começaram a trabalhar ainda crianças. Preciso de alguém para ler o texto do seu Antônio também, tá? Pode. O Ali e o Francesco. Dona Alice com Francesco, vamos lá. Tá. Com 10 anos, comecei a trabalhar numa oficina de costura, na rua APA, lá na Santa Cecília. Ganhava 5.000 réis por mês. As meninas varriam a sala, juntavam os alfinetes do chão, arrumavam as linhas nas caixas. Pode continuar, meu amor. Tá. Com 12 anos, comecei a trabalhar na oficina de costura da rua Duque de Caxias. Você veja que naquele tempo era calmo, porque eu saía da rua José Paulino e ia até lá a pé. Eu já chuleava, fazia bainha. Com certeza eu já tinha uma tendência para isso. Pode continuar, meu amor. Ganhava assim um pouquinho mais, fazia serão. Ganhava uns 10.000 réis por mês para trabalhar desde as 8 horas até as 7 horas da noite. Era pouquíssimo. Quando as moças saíam, como eu precisava ganhar mais um pouco, ficava fazendo outros serviços. Mas graças a Deus, fui uma pessoa de muita sorte nesse mundo. Porque onde eu andei, fui estimada. A senhora, dona da oficina, dizia então: você, venha jantar. Por que vai ficar até que hora sem jantar? Aí, eu jantava, aceitava a janta. Ficava com pena e arrumava a cozinha para a mãe dela, que era uma senhora de muita idade. Tô ruim. Muito bem, obrigada, Fran. Obrigada, Francesco. Então, aqui nós vimos o quê? A história de Dona Alice. Ela começou a trabalhar com quantos anos, gente? 10 anos. Ela trabalhava numa oficina de costura. E o que ela fazia? Ela varria a sala, juntava os alfinetes do chão e arrumava as linhas na caixa, né? Com 12 anos, ela foi trabalhar em outro lugar, né? Ela ganhava um pouquinho a mais. E ela já trabalhava o quê? Das 8 da manhã, gente, às 7 horas da noite. Gente, isso dá em média 11 horas por dia de trabalho. Se ela quisesse um pouquinho mais de dinheiro, ela tinha que fazer o quê? Serão, que é o quê? Aquela hora
extra, né? Ficar além da sua jornada de trabalho, que terminava às 7 da noite. Então, muitas vezes ela ficava fazendo alguma coisa para lhe render dinheiro. A dona da oficina convidava ela para jantar, né? Dizendo assim, nossa, você vai ficar até que horas sem jantar? Vamos supor, 8 horas da noite, 9 horas da noite, tu ainda está trabalhando? E ela, como se sentia muito estimada, né? Muito querida, o que ela fazia? Ela aceitava, porém, depois ela ficava com pena da mãe dessa dona da oficina, que era uma senhora de muita idade, e limpava toda a cozinha ainda. Então, imagina, gente, além dela trabalhar das 8 da manhã às 7 da noite, depois fazer hora extra, ela ainda, depois de jantar, limpava toda a cozinha. Essa foi a infância de Dona Alice, né? Que começou a trabalhar para a idade de vocês. E muitos param ainda para reclamar porque tem que estudar para uma prova ou fazer tarefa. Né, gente? Vamos parar para pensar do trabalhar das 8 da manhã às 7 da noite direto. E vocês ali, ai meu Deus, tem tarefa, ai, tem aula hoje. Bem assim. Vocês acham que eu não sei que vocês fazem isso? Vocês sabem que eu não estou mentindo. Senhor Antônio, pode ler, Ale. Senhor Antônio, na época eu tinha 14 anos. Era aprendiz de ourives, no centro da cidade. Comecei a trabalhar com 10 anos. Trabalhei como ascensorista na Casa Michel, na rua 15 de novembro, esquina da rua da Quitanda. Era o prédio mais alto de São Paulo naquela época. Tinha 4 andares. Muito obrigado, Ali. Então, assim, ó, senhor Antônio, aos 14 anos, ele era aprendiz de ourives, fabricantes e vendedores de ouro, né? Mas, senhor Antônio começou a trabalhar com 10 anos. Ele era ascensorista, gente, de um prédio que possuía 4 andares somente. O que o assessorista faz? Fica dentro do elevador, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E que andar o senhor gostaria de ir, ou você gostaria de ir, ou a senhora, e ele apertava o botão. Esse era o trabalho dele. E quantos anos, gente, tinham Dona Alice e o senhor Antônio quando começaram a trabalhar? Quantos anos eles tinham? 10 anos. 10. 10 anos. Tanto o senhor Antônio quanto Dona Alice tinham 10 anos quando começaram a trabalhar. Eles tinham apenas 10 anos. Número 2. Quais eram os trabalhos executados por Dona Alice aos 10 anos de idade e o senhor Antônio? O senhor Antônio, aos 10 anos de idade, fazia o quê? A dona Alice trabalhava numa oficina de costura com 10 anos. E o seu Antônio? E com o senhor Antônio trabalhava em vendedor de ouro. Como vendedor de ouro. Com 10 anos ele não era ourives. Com 10 anos ele não era ourives. Ascensorista, né?
Então, aos 10 anos, Dona Alice, ela varria a sala, juntava os alfinetes do chão e arrumava as linhas na caixa de costura. Já o seu Antônio, ele foi assessorista de um prédio em São Paulo. Muito bem. Muito fácil, né, gente? Gente, não era o trabalho em si. Exemplo, você varrer um chão, ajuntar os alfinetes, as agulhas e arrumar a caixa de linha, pode ser, mas não era um trabalho tão pesado, prof. Não é pelo trabalho, era pela jornada de trabalho, né, meus amores, que era abusiva. As crianças não brincavam, as crianças não iam para a escola. Isso não está certo. Posso passar para 3? Não? Ainda não, professora Marina. Tá, prof, espera. Pode sim. A Isa está presente, né, Isa? João Gabriel Cunha. Nicolas Tretin. Nicolas está presente. Olivia. Sofia. Sofia estava no chat ontem, está ali. Oi. Vitor Xavier e o Vinícius. Quantas horas, gente, Dona Alice trabalhava por dia quando ela tinha 12 anos? 11 horas. 11 horas por dia. 12 anos, Dona Alice trabalhava durante 11 horas ou mais, né? Algumas vezes elas trabalhavam por mais tempo, mas com 12 anos ela trabalhava por 11 horas. E como a pequena Alice se sentia em relação aos seus patrões? Ela se sentia como? Ela se sente Ela se sentia estimada, ela se sentia querida. Justifique no texto uma parte que diz isso. Mas graças a Deus fui uma pessoa de muita sorte nesse mundo, porque onde eu andei fui estimada. A senhora dona da oficina dizia: venha jantar, porque você vai ficar até que hora sem jantar, né? Então ela se sentia o quê? Estimada, ela se sentia querida. Ela se sentia
estimada, conforme afirma em seu depoimento. Mas graças a Deus fui uma pessoa de muita sorte nesse mundo, porque onde eu andei fui estimada. Ali, Oi. Davi Alves, Davi Palmeira, É chamada, prof? é chamada. Sim, é chamada. Davi Elce, Presente. Gustavo, Henrique está presente. Não está? Joana, Presente. o João Pedro está ali. O João Pedro Moraes. Júlia Lupato. Aqui, prof. Júlia Souza. Está presente. Só um pouquinho. De vocês. Agora sim. Larissa. Presente. Está presente. Laura Silveira, no. Luca Marione está presente. Alberton, não. Maia, também não. Maluzinho está presente. Sara também. Theo também. E Vitor Levi. Meus amores, compare a sua infância com as de Alice e Antônio. O que você pode observar de diferente? Qual o privilégio que você tem na tua infância que ele não tem? Ele pode brincar, ele pode ir para a escola. Eles têm esse privilégio? Porque vocês têm o privilégio de brincar, têm o privilégio de ir à escola. Como fica essa infância, gente, quando a gente para fazer essa comparação? Gente, vocês não precisam trabalhar, vocês só precisam ir à escola. Vocês não precisam trabalhar, vocês podem, depois da escola, brincar. Se vocês estão cansados de brincar, estão cansados de estudar, mas não estão cansados porque tiveram uma jornada de trabalho exaustiva de 12 horas. Fala, Yane. Posso ler uma resposta? Pode, meu amor.
Eu estudo, tenho saúde e direitos. Não preciso trabalhar e tenho o privilégio de brincar e muito mais segurança. Isso Do mesmo. que Muito bem. Dona Alice e senhor. Diferentemente de Dona Alice e seu Antônio, né? Mais alguém quer ler? Joana. O desespero. Malzinha. Posso falar, prof? Nicolas. Pode, Francesca. Não podem brincar, ir para a escola, etc. Só podem trabalhar e comer, né, claro? Isso mesmo. Eles têm direito somente à alimentação e trabalhar. O brincar, gente, é importante isso. Como vocês têm tudo tão fácil, que é aquilo que a prof falou, né, gente? Antes ali, eu sei que a prof brincou. Ai, vocês só reclamam de ter que estudar. Ai, que aula, não acredito, eu queria estar fazendo outra coisa, né? Muitas pessoas ainda queriam estar o quê? Na escola, mas não tem Está no nosso isso lugar. para fazer, né? Então, muitas crianças não têm nem tempo de brincar. Então, o trabalho infantil, gente, é um assunto muito sério. E ele ainda se faz presente nos dias de hoje, principalmente no Brasil. O trabalho infantil no Brasil hoje. Quem poderia estar lendo para a Prof. Pri? Eu. Yane? Então vamos lá, Yane. O trabalho infantil no Brasil hoje. Como você pode perceber, durante muito tempo aqui no Brasil, o trabalho infantil foi algo comum, corriqueiro e até incentivado. Essa realidade só mudou com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. No entanto, apesar do Estatuto, muitos brasileiros com menos de 14 anos continuam trabalhando. Em áreas urbanas, por exemplo, é possível encontrar crianças e adolescentes em faróis, balcões de atendimento, fábricas e depósitos. Também é comum ver crianças, principalmente as meninas, no trabalho doméstico, cuidando da limpeza, da alimentação e etc. Pode continuar, Yane. Tá. Em áreas rurais, os trabalhos mais comuns relacionados à agricultura, a minerações e as carvoarias, além do trabalho doméstico. Muitas dessas atividades são perigosas, ameaçam a saúde e podem causar prejuízo à formação e ao desenvolvimento das crianças e adolescentes que nelas atuam. Além disso, como passam grande parte do seu dia trabalhando, muitas dessas crianças acabam deixando de frequentar a escola. Entre aquelas que estudam, um grande número sequer conclui o ensino fundamental ou médio, pois não conseguem realizar as tarefas escolares, já que o cansaço não lhe permite aproveitar as aulas. Muito bem, obrigada. Isso mesmo, meus amores. Nós temos, né, no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é aquilo que nós já conversamos, né? E ele proíbe o trabalho infantil. Mas isso não quer dizer, gente, que as pessoas respeitem isso. Trabalhos infantis que podemos encontrar nas cidades, nas áreas urbanas, em faróis, balcões de atendimentos, fábricas, depósitos, né? Sem contar meninas, né, que fazem o trabalho doméstico de casa. Passam roupa para fora, ou lavam roupa, ou até mesmo limpam a casa como empregada, né? E nas áreas rurais, isso também acontece, gente. Só que lá os trabalhos, eles são em volta da agricultura, a mineração, carvoaria e também algumas meninas em trabalhos domésticos, limpando as casas, né?
Então, o que acarreta isso, gente? Podemos ver que essas crianças, a maioria delas, não terminam nem o ensino fundamental. Não chegam a terminar o 9º ano. São poucas dessas que vão para o ensino médio. E ainda no ensino médio ocorre a evasão escolar. E isso se dá por quê, gente? Porque com o tempo elas vão crescendo e suas responsabilidades perante ao trabalho também, certo? O trabalho vai se tornando mais exaustivo para essas crianças. E aí, elas chegam cansadas em casa e perdem o interesse de fazer atividade, fazer tarefa, assistir aula online. Não, né, gente? Amanhã eu tenho que trabalhar normalmente. Atividade número 1. Coloque U para os trabalhos realizados por crianças e adolescentes em áreas urbanas e R para aqueles realizados em áreas rurais. Queimar madeira para transformar em carvão vegetal. É um trabalho rural ou urbano? Urbano? R. Rural. R. Atender o público em balcões de atendimento. Trabalho urbano. Carregar mercadorias em fábricas e depósitos. Um trabalho urbano, né? Desempenhar serviços domésticos, como cuidar da limpeza e da alimentação, né? Limpar casa. E também R, gente. É tanto um trabalho urbano quanto um trabalho rural. Tá? Por quê? Porque muitas vezes esses agricultores, as crianças não trabalham para outras famílias, mas trabalham em suas famílias. Enquanto esses pais estão fora, cortando cana, fazendo qualquer outra atividade que lhe renda dinheiro para o sustento da família, muitas dessas meninas, elas se tornam um trabalho infantil. Elas têm a obrigação de lavar a roupa de toda a família, de cozinhar para toda a família, de limpar a casa de todos da família. Entende? Então, é considerado, sim, um emprego doméstico. Ah, prof, então tu estás me dizendo que se a minha mãe pedir para lavar a louça, eu estou sendo explorado. Não, isso não. Você está ajudando a sua família. É diferente. Você ter uma obrigação de fazer isso todos os dias, certo? Peraí, prof, eu não estou entendendo. Quando você não pode estudar, sua mãe chega e diz assim, ó, vamos supor, Joana, hoje, essa semana você não vai assistir aula online, porque você vai ter que limpar a casa todos os dias durante a tarde. Ah, mãe, mas eu posso assistir aula depois? Não, porque à noite você vai passar roupa. E aí, o que acontece? Amanhã tu também não, Joana, porque amanhã você vai limpar. E à noite você vai limpar os vidros. E depois de amanhã, mamãe? Ah, pois é, amanhã não dá também. E assim vai virando uma bola de neve. E a pessoa não tem tempo para brincar, não tem tempo porque ela está fazendo almoço, porque ela está limpando a casa. Entenderam a diferença? Ajudar em casa, sim, é um dever seu. O quarto é de quem? Todos os quartos da sua casa, da sua mãe, do seu pai? Não, o quarto é seu. Limpeza, arrumação, organização é dever seu, certo?
Prof, a minha mãe fez o almoço, meu pai ou meu irmão lava a louça, eu seco e guarda. Ok, trabalho em família, gente. Não é? Ajudar é uma coisa, ser explorado é outra. Apanhar, colher laranjas, né? É um trabalho rural ou urbano? Rural. Rural. Catar papelão, catar latinha, reciclado. Trabalho urbano. Urbano. Muito bem. Cortar cana de açúcar. Rural. Rural. Vender utensílios ou alimentos em faróis. Urbano. Você já deve ter ouvido alguém falar: é melhor uma criança ou adolescente pobre trabalhar do que roubar? Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? Justifique sua resposta. Gente, tem dois lados. Pode. Só um pouquinho, só para fazer uma coisa. Existem dois lados nessa moeda, certo? Então, parem, pensem e vamos discutir sobre o assunto. Pode falar sua versão, sua opinião sobre isso. Melhor uma criança ou adolescente pobre trabalhar do que roubar? Posso falar? Pode. Assim, ó, prof, a criança, eu acho melhor a criança trabalhar do que ela roubar, porque assim ela vai estar roubando o dinheiro de uma pessoa que trabalhou, né? Mas ela não pode ser explorada quando ela for trabalhar. O trabalho tem que ser um trabalho que ela aguente, né? Para poder comprar comida, para ela poder fazer as coisas que ela precisa fazer, né? Não ser explorada. Isso mesmo. Também. Posso falar? Pode falar, Francesco. Eu discordo porque eu não acho que a criança não deve trabalhar nem roubar. Eu não acho que a criança deve trabalhar nem roubar. Também temos os dois lados da moeda. Primeiro lado da moeda. Yane disse que concorda, porque se a criança, né, entre roubar e trabalhar, trabalhe, certo? E o Francesco já disse, não, eu sou contra, porque primeiro a criança não pode trabalhar, e muito menos roubar. E aí eu vou fazer uma pergunta, uma terceira cara dessa moeda. É melhor uma criança ou adolescente pobre trabalhar do que roubar? É só criança pobre que rouba, será? Não. Não. Olha o preconceito atrás dessa frase. Também aparece. Então, isso, gente, são várias interpretações. Eu quero que você coloque a sua interpretação. Você concorda? Você discorda? Você discorda por quê? Você concorda em partes? Sim ou não? Eu acho errado a criança trabalhar, porém, se ela estiver passando fome, é melhor ela trabalhar do que roubar, se ninguém pode ajudar ela. Ou, vocês entenderam? Eu quero que você coloque ali, é uma resposta pessoal. Certo? Fala, Yane. Prof, ó, se tem uma pessoa mais velha, um adolescente assim da família, é melhor que o adolescente ou o adulto trabalhe do que eles ficarem em casa e a criança trabalhar, né? Mas se não tiver opção, ela é melhor, vale mais a pena ela trabalhar do que ela roubar. Sim, mas aí, pensa comigo, Yane. E as pessoas, essas crianças, elas não, como é que eu vou falar para vocês? Elas não trabalham também, muitas delas, por uma questão de ludibriar. O que é isso? Enganar. É muito fácil contentar uma criança. Exemplo. Yane, você
né? Tem sua casa, tem suas roupas, seus brinquedos. Você adquiriu isso, né? Graças a quem? Mamãe e papai, que vovó, tio, familiares que foram te proporcionando isso, certo? E aí, pensa comigo, Iane. Você que tem tudo isso, né? Acha errado uma criança que não tem nada disso trabalhar, certo? Porque você tem essas condições financeiras. E aí entra a parte do enganar, porque a criança é muito fácil, não que vocês são fáceis de se enganar, mas, gente, olha só, você recebe comida de graça, tem casa de graça, entre aspas, né, são sua família, te sustentam, é obrigação dos pais, sim, dos responsáveis, sim, né, te sustentar. E aí, chega uma tia, lá de longe, uma tia-avó, um primo, e te dá R$500. Sim, na mão, uma nota em cima da outra. Você vai ficar como, Iane? Primeiro, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz? Saltar assim de alegria, porque eu tô ganhando um monte de dinheiro assim de graça, né? Eu não vou estar me esforçando pra nada. Por isso que eu vou. E aí que eu estou te dizendo o porquê que é fácil eu te enganar, se eu sou seu patrão. Você tem noção das despesas que a sua mãe e seu pai gastam para sustentar uma casa? Você tem conta de água, luz, telefone, TV a cabo, roupa, alimentação, conta de prédio. E aí, se tu parar para ver, certo? Os teus R$500, mal e mal paga o condomínio do prédio que você mora. Vamos supor, certo? Muitos condomínios é R$500. Ou até mais, depende do prédio que você mora. Então, essa comparação que eu quero falar para vocês, né? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção, por isso que muitos contratavam as crianças, porque eram fácil de ludibriar, mas não é de enganar, de passar para trás, porque a gente, claro, passava para trás. Porém, a criança via aquele tanto de dinheiro, não tinha noção das despesas da casa. E ficava todo contente, né? Olha quanto que eu ganhei, que tantão. Imagina, ganhar R$500 em nota de 5, isso dá um maço desse tamanho. Fica feliz? De orelha em orelha, né? Então, é assim que acontecia. Então, meus amores. Se eu ganhasse R$500, eu não ia usar para gastar, né? Com as despesas da casa, não ia gastar para comprar coisas para mim, né? Pois não. É isso que a prof fala, né? Isso que para mim acaba sendo, quando eu ganho R$500, acaba sendo bastante coisa, porque eu não uso para pagar conta, eu uso para comprar brinquedo. Ô, prof. Oi, fala, Fran. É que eu não concordo. Posso ler minha resposta? Pode. Não concordo, porque para mim, criança não pode trabalhar nem roubar. Mas se a criança não tiver ninguém para ajudar, comer, beber, etc., eu concordo que ela trabalhe. Muito bem, isso mesmo. Sim. Oi. Posso falar minha resposta? Pode. É tipo a do Francesco. Eu acho errado uma criança trabalhar. E muito pior roubar. Mas se não tiver opção, eu acho que é muito melhor trabalhar. Isso mesmo. Por isso que eu falo, gente. Ela é uma pergunta com 3, mais 5, 6 direções diferentes, né? Depende qual direção você vai seguir.
Meus amores, Ô, prof, a prof vai estar passando um videozinho agora para vocês. Espera só um pouquinho. Prof, já escuta. Que vai falar sobre o trabalho infantil. E a prof também deixou postado esse vídeo, certo? Lá na matéria de hoje, a aula 51. Então vamos lá. Fala, meu amor, quem estava chamando a prof? prof, eu tenho uma dúvida. Fala, amor. O que acontece assim se a criança. Se vocês já falaram, desculpa, talvez eu não tenha ainda porque eu fui no banheiro, né? Mas e se a criança quer trabalhar? Não pode. Não? Ju, a lei brasileira diz: você só pode trabalhar a partir dos 14 anos sendo um aprendiz. É aquilo que a prof falou. Trabalho infantil. Ai, vamos supor. Ai, prof, agora na época de pandemia, eu estou trabalhando aqui na clínica com a minha mãe. Vamos supor, para não ficar sozinha em casa. Certo? Nesse período que a gente vive no momento, muitas crianças estão indo trabalhar com os pais, certo? Que não tem com quem deixar. Então, sim, mas a lei é clara, Ju, somente com 14 anos. Claro que é um exemplo, tá? Isso acontece assim, eu quero saber se conta ou não como trabalho infantil. Igual acontece em várias escolas, tipo, por exemplo, a criança, ela vende brigadeiro na escola, ou alguma coisa assim, vendeu umas coisinhas, mas bem infantil mesmo. Não, não é considerado um trabalho infantil. Trabalho infantil, ele é considerado a partir do momento que tu priva uma criança do direito de brincar, do direito de ler histórias, do direito de estar fazendo qualquer outra coisa, Ju, sabe? Ah, entendi. Então, é que nem antes a prof estava explicando aqui, né? Você, não é porque você está em casa que você vai ser agora empregada doméstica, porque você tem que arrumar o seu quarto. A obrigação é sua, o quarto é seu, a roupa no guarda-roupa é sua, né? O forro de cama é seu. Então, então quer dizer que eu não vou poder lavar louça, não vou poder ajudar minha mãe a cozinhar, nada disso. Não, tá errado. Né? Você pode fazer, mas desde que aquilo não diga assim, ó, Ju, você não pode brincar hoje, você não pode assistir a aula hoje, essa semana, esse mês, porque você vai estar limpando a casa. A minha da tua avó, a da tia da mamãe. Eu entendi. É que você já tinha falado isso também, né? Eu já entendi. Só essa era a minha dúvida mesmo. Obrigada. Então, agora eu vou passar algo que a prof já baixou, já está lá no link junto com vocês da aula, esse vídeo, e espero que dê para vocês verem ali. Vamos lá. Espera só um pouquinho, depois a gente conversa. No norte do Brasil. A cidade é uma Calma que está carregando, das gente. maiores produtoras de farinha de mandioca do país. Sério? Dessas terras. Espera aí. Vai voltar o vídeo. Vou esperar carregar aqui. Estamos em Cruzeiro do Sul, no Acre, no norte do Brasil. A cidade é uma das maiores produtoras de farinha de mandioca do país. Dessas terras saem 23 milhões de quilos de farinha por ano. Viajamos uma semana pela região rural do município, onde a produção se espalha pelas mais de 3 mil casas de farinha, onde trabalham cerca de 9 mil famílias. Os
mais velhos aos mais novos. Por aqui, infelizmente, a idade não é um empecilho para se colocar a mão na massa. No lugar de brinquedos, uma faca. Olha o dedo. No lugar de um ambiente infantil, o trabalho. Porque ele tem que deixar em casa, né? Não tem creche. Se tivesse uma creche, seria Com certeza melhor. ele estaria na creche. No lugar da diversão, o risco. Essas crianças não têm sequer 4 anos de idade, mas têm sempre o perigo com companhia na rotina de produção desta casa de farinha. Não preciso nem ensinar, todo mundo aqui já aprende sozinho. O que é preciso ter cuidado, já que ele é muito pequenininho? Uma faca, né, Gui? Ele não cair, pra ele ficar sempre sentado ali no canto paradinho, pra não... Ele ficar andando, cair, a faca... O serviço é também muito arriscado. Faca é bem afiada e para descascar, o movimento é rápido. Uma atividade perigosa para adultos e muito mais ainda para crianças tão pequenas. E há relatos, né, pelos próprios pais e pela comunidade de que é comum acidentes envolvendo criança. Inclusive já houve morte de criança manuseando faca, brincando com o irmão, perfuração de olho numa brincadeira, enfim. Nos últimos 10 anos, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 40 mil crianças e adolescentes já sofreram algum tipo de acidente enquanto trabalhavam. Acidentes, por exemplo, como os que ocorrem durante a produção da farinha de mandioca. Joaquim, 16 anos, carrega na pele a prova dos riscos do trabalho na casa de farinha. Ele sofreu um acidente há pouco tempo. A cicatriz no braço ainda está com os 6 pontos que levou para fechar o corte. Você estava fazendo o quê? Estava cortando mandioca. Não, estava cortando aí, eu gosto. Todo o processo da produção de farinha, da colheita, a torra, aquela ali doeu. traz sempre graves prejuízos a crianças e adolescentes. Então, meus amores, impactante, né? Muito. Vocês podem observar o quê? Mas vocês vão assistir um pouquinho mais o vídeo. Tudo começou com o quê? Eles não têm creche. Onde é que eu vou deixar meu filho pequeno? Só que depois, no continuar a reportagem, você vai ver que tem uma criança mais ou menos da idade de vocês. E ela continua fazendo a mesma coisa. Ué, mas agora é o quê? Antes não tinha creche. E depois? Não tem escola? Quando essa reportagem foi feita, gente, não existia pandemia. Né? Então, assim, ó... O prof vai estar postando alguns vídeos para vocês dar uma olhada. Quando a prof fala alto grau de periculosidade, uma faca na mão de uma criança com menos de 4 anos, e não é qualquer faca, né, gente? Uma faca extremamente afiada. É desesperador. Então, é aquilo que eu falo para vocês, né? O trabalho infantil, ele existe, ele é mascarado. Basta
a gente poder identificá-lo, né? Infelizmente. Então, a prof tem vídeos ali para vocês, depois para vocês estarem assistindo, certo? Mas é um crime. É um crime isso. Gente, é um crime. Primeiro, porque as crianças podem se machucar. Vocês viram eles cortando o aipim, macaxeira, mandioca, como o nome que você utiliza, né? Na perna. E se escapa a faca e pega a perna. Né? É difícil. Daí tem que correr rápido pro hospital. Se o hospital for perto, no caso, né? Muitas vezes, se for perto. Não é perto, não. Então, meus amores, sei que vocês têm educação física daqui a pouco, né? Aula ao vivo com a prof. Vanessa. Eu não consegui terminar essa atividade aí, ó. Pra pegar, catar papelão, cortar cana. Nós já fizemos essa, meu amor. É porque daí caiu a conexão, daí saiu. Ah, tá. Prof. Eu parei ali em catar papelão. Ok. Prof. E aí, lá na página 128, você vai estar lendo a letra da música Criança Não Trabalha, certo? E a prof também deixou o vídeo para vocês lá na aula. E você irá responder o quê? Exercício 1, letra A e B, e número 2 na página 129, certo? Ok, meus amores? Ok? Oi. Ok. Ok. Então, agora, vou fazer chamada final. Akira, Alex, Betina, Camila, Enzo, Francesco, Gabriel, Heitor, João Pedro está, Riquelme, Júlia Leal, Caio, Lourenço também está presente, Luiz Neto. Ô, Pro, eu vou ter que sair agora, tá? Ok, meu amor. Marina fez aula junto com a turma de Camboriú, porque ela tinha compromisso hoje. Pedro Alexandre, Pedro Ramina está presente. Pedro Damasceno também. Iane também. Yuri. Maria Eduarda. Prof. Oi. Assim, eu não digo que seja um trabalho infantil, né? Mas uma coisa que a criança pode fazer é, sei lá, a mãe faz bombom, igual a outra a Júlia Lupato disse. Não é um trabalho infantil, mas, por exemplo, para ajudar em casa, né? Ela pode levar o bombom que a mãe faz em casa para vender na escola. Não é um trabalho escravo, porque não é um trabalho infantil, né? Porque não impede a criança de estudar nem nada. Mas é uma coisa que, se a criança quiser, ela pode fazer, né? No ambiente escolar, vamos supor, se você levar algo para vender, dependendo como for, não é visto como trabalho infantil, tá? Que não pode é você sair da escola e a sua mãe dizer assim, olha, Yane, então hoje à tarde você vai pegar os bombons e vai vender nas ruas, vai passar nas lojas para vender os bombons que a mãe faz. E tu vai dizer, tá, mas que horas que eu vou estudar, que horas eu vou brincar, né? Então, por isso que
A princípio, tudo é negado, tudo ser conversado. Sim, não é um trabalho infantil, né? Porque não impede a criança de estudar. Não precisa ser só na escola também, pode ser, sei lá, um final de semana, né? Ou sair com a mãe de carro para vender. Não pode até vender na rua, né? Só que não em dia de semana, porque senão vai atrapalhar os estudos. Isso né? mesmo. Isso mesmo. Contanto que não impeda a criança de estudar, pode, né? Isso Não mesmo. impeça ela de Não fazer os impeça deveres de dela estudar. e não impeça também os direitos, né? Não Os tire os direitos da direitos da criança, que não é só a escola também. O direito de brincar, de passear, né? De alimentação. Todos os direitos da criança, de direito da saúde, né? Tudo isso. Bem isso mesmo, meus amores. Meus amores, 17h11. Daqui a pouquinho já começa a aula de educação física. Um grande beijo no coração de todos. Nos vemos amanhã. Beijo, prof. Tchau. Link lá nos vídeos para vocês poderem assistir, tá? Grande beijo no coração de vocês. Nos vemos amanhã. Beijos e abraços quentinhos. Beijos Tchau. e abraços Tchau, até amanhã. para todos. Tchau, Beijos, prof. meus amores. Abraço. Tchau, galerinha.